A paz do Senhor, amados, tudo bem? Graças a Deus, de volta mais uma vez. Hoje eu quero terminar meu testemunho, em nome de Jesus. Eu relatei sábado passado parte do que aconteceu comigo naquele sábado que o Senhor me chamou. E hoje eu quero dar continuidade. Eu terminei o vídeo falando sobre alguns momentos que eu tive na Igreja Católica da minha cidade. E quando eu terminei aqueles momentos, eu fui para casa. E chegando em casa, eu fui preparar parte de uma pauta de uma reunião que a minha ex-patroa iria dar no sítio Mendes para os jovens. E ela pediu para mim elaborar algumas perguntas, me deu a revista, o texto de onde eu iria elaborar as perguntas. E chegando em casa, eu já era um pouquinho tarde, já no finalzinho do dia, da tarde, melhor dizendo, eu elaborei aquelas perguntas, 3 perguntas que ela havia me pedido. Tentei ler a Bíblia, não consegui, estava bem complicado naquele dia. Minha cabeça doía bastante, muito, muito mesmo, incomodando demais da conta. Uma dor que não cessava, um aperto no coração, uma angústia, um sentimento que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma solidão, algo bem difícil de você explicar com palavras naturais. E terminando aquela reunião, eu ouvi algumas músicas da Igreja Católica, eu tinha ouvido de manhã, eu ouvi novamente. E uma daquelas músicas acalentou meu coração, acalmou um pouco. É como se eu tivesse recebendo um conforto através daquelas palavras, daquele hino, da banda Vida Reluz que eu ouvi. Ouvindo aquele hino, eu desliguei o som, não queria mais ouvir outra música, não queria ouvir outro hino, não queria ler, estava super indisposta. Tentei dormir, não conseguia, a cabeça doía muito, uma preocupação, uma falta de paz, que hoje eu compreendo, né? Quando Deus ele tem uma chamada em sua vida, você não pensa que vai escapar dela, não vai. Pode ser alguma. Então, já era um pouquinho tarde, as minhas irmãs haviam ido para a igreja, para a escola bíblica, que na época acontecia no sábado lá. Então, elas estavam retornando já da escola bíblica. E ouvindo a voz delas, quando estavam se aproximando, eu voltei para a cama. Eu não queria conversar, não queria falar nada. E às vezes, quando elas chegavam da igreja, ficavam compartilhando o que ouviram, a palavra, os momentos, né? E tudo aquilo estava me enchendo a cabeça, eu não queria ouvir. Então eu voltei para a cama e fingi estar dormindo já. Porque eu não estava dormindo, eu estava acordada, mas eu fingi. Elas entraram, não só ela, como o irmão Gabriel, que havia se convertido fazia 8 dias, né? Tinha vindo justamente para conversar comigo, para me convidar, para compartilhar, né, a alegria que ele estava vivendo, o momento que ele estava vivendo, novo convertido, né? E quando eles chegaram, minha irmã disse, né, chamou eu, né? Disse, Galega, meu apelido é Galega. O irmão Gabriel tá aí. Aí eu falei, não, hoje eu não tô afim de conversar, eu tô cansada, tô com a minha cabeça doendo muito. Depois a gente conversa mais. Então, como ele havia vindo para conversar comigo, ele foi embora. E as meninas ficaram lá, jantaram, e eu continuei deitada, perturbada, com dor de cabeça, sem paz, sem conseguir dormir. E eu comecei a ter uma visão em um leve sono. Sabe aqueles, não sei se alguém já passou por isso, eu acredito que sim. Aquele sono que você consegue sentir que está dormindo, mas você também consegue ouvir voz ao seu lado. Não era vozes, eu ouvia minhas irmãs conversando normalmente do que tinha acontecido na igreja, eu ouvia elas conversando na mesa. E eu consegui, naquele sono, como se fosse um sonho, eu era como se eu estivesse na casa do meu pai, no sítio.
E eu via saindo de baixo, lá em casa a gente usava pote, né, que é um recipiente de água que as pessoas aqui não conhecem, mas quem é de lá conhece, né? Um recipiente de água feito de barro, né, muito usado na época. E do pé do pote, a parte de baixo, eu via saindo uma cobra preta enorme. Aquela cobra, ela olhava para mim como se fosse um ser humano e ela começava a rir da minha cara. Imagina você vendo uma cobra, porque essas coisas acontecem em filme de terror, né? No mundo científico, ou no mundo de ficção, aliás. Mas no mundo natural não acontecem essas coisas. E eu via, né, aquela cobra saindo debaixo daquele ferro onde segurava, que era um suporte que segurava o pote. Eu via aquela cobra saindo ali de baixo e na face dela, o rosto dela era como se fosse de uma pessoa. Por isso que eu estou falando rosto, era como se fosse de uma pessoa. E ela dava risadas da minha cara, né? E de repente eu despertei assustada, né? E apaguei novamente e eu via outra visão. Nessa outra visão, eu era como se eu estivesse em um quarto pequeno, apertado, fechada, com minha irmã. No caso, minha irmã mais nova que estava lá nesse dia, né? Não era a mais nova da família, mas a mais nova da casa que estava com a gente, que era minha irmã Sônia, que estava ela e Vaneide conversando na mesa. Nesse momento ela já estava deitada. Ela já estava deitada. A gente dormia numa cama de casal e ela dormia comigo. E ela já estava deitada e naquele sonho era como se ela tivesse sentada em uma cadeira com as mãos atadas para trás, os pés amarrados, que eu tinha amarrado, não sei como, né? Eu só sei que aparecia eu com um cacetete na mão, batendo na minha mão e dizendo que ia matá-la. Eu vou matar você. E ela ficava gritando, pedindo socorro, né? Isso na minha visão, naquele sonho perturbador, que eu estava acordada, mas eu conseguia ver isso. Era como se tivesse, eu conseguia ouvir, tanto ouvia minha irmã mais velha ainda estava acordada, estava conversando com o filho no quarto, o marido dela na época não estava com a gente, estava no Rio de Janeiro, e eu ouvia as pessoas conversando dentro de casa e tendo esse sonho, imagina. E isso a cabeça parecia que ia explodir, uma dor infernal. E no meio daquela visão, quando eu batia na minha mão com aquele cacetete e eu dizia, eu vou matar você, eu despertei. Eu despertei, dei um grito, aquele grito de desespero, né? De que não estava entendendo o que estava acontecendo. E o Espírito Santo de Deus, antes mesmo das minhas irmãs chegarem da igreja, Deus começou a me inquietar dentro de mim, começou aquela voz, né? Quem já ouviu a voz de Deus sabe, porque Deus tem várias formas de se manifestar ao ser humano. Na época do Antigo Testamento, ele se manifestava através dos anjos, ele enviava anjos, os mensageiros dele, né? Gabriel, Miguel, Deus enviava os profetas, se manifestava através dos profetas com revelações, mostrando o que iria acontecer no futuro, se as pessoas não obedecessem. Então Deus tinha várias formas de falar com o ser humano. Com outros, Deus mostrava em visão, como deu visão a José, sonhos a José. Então eu tive essas visões, parecia sonho, eu me sentia acordada, porque eu ouvia minhas irmãs conversando dentro de casa, eu distinguia a voz delas, mas eu conseguia também estar dentro desse sonho que parecia mais uma visão, porque eu não estava dormindo. Era como se fosse apenas uma forma que Deus usou para me mostrar algo. E naquele desespero, naquela angústia que eu estava vivendo, o Espírito Santo começou a me inquietar e colocar o desejo no meu coração, não de me aceitar Jesus, mas de impor que ou eu aceitava Jesus naquela noite ou eu amanhecia morta. E o Espírito Santo me fez entender que aquela dor de cabeça que eu estava sentindo, aquela enxaqueca forte, iria me matar se eu não aceitasse naquela noite. Ou seja, as minhas irmãs chegaram da igreja, eram mais de 9 horas da noite. Entendeu? Porque os trabalhos iniciavam às 19,
19, 20, 21 horas terminava os trabalhos, que eram 2 horas de trabalho. Então, até elas chegarem em casa, que era um pouquinho longe, era aí 21h30 aproximadamente, né? 9h30, como algumas pessoas costumam falar. Então já era tarde, até elas jantarem, conversarem, deitarem, que elas já estavam deitadas nesse momento que eu estava tendo essa visão. Então era mais de 22 horas da noite, quase 20, 21 horas, entendeu? Aproximadamente 22 horas, 10 da noite, 11 da noite, já era bem tarde, a gente não costumava dormir cedo. E nesse momento eu comecei sentir, né? Aquela voz gritava dentro de mim que eu precisava aceitar Cristo naquela noite, porque eu tive uma trajetória do sábado inteiro, né? Foram convites, foram conversas, foram discussões e eu não cheguei a lugar nenhum. E a oração que eu fiz na Igreja Católica estava prestes a se cumprir na minha vida. Que eu disse ao Senhor que se eu não tivesse salvação lá, o Senhor me tirasse de lá, porque Ele tinha a forma. Então Deus se utilizou dessa forma, aquela dor de cabeça, aquela voz que gritava dentro de mim, que eu aceitava Cristo ou eu amanhecia morta. Então, no momento em que eu tive essa segunda visão de mim tentando matar minha irmã, ela presa, e eu tentando matar minha irmã, que no mundo natural isso é impossível, né? Que Deus sabe o quanto eu amo minha família, o quanto eu amo meus irmãos. Eu comecei a sentir que se eu não aceitasse a Cristo, eu realmente iria amanhecer morta. E as visões foi a última coisa, a última forma que Deus se utilizou para eu entender que aquele mundo meu tinha acabado ali. Eu precisava de um novo mundo. E quando eu tive a última visão, tentando matar minha irmã, que eu despertei gritando. Eu gritei tão alto que minha irmã estava acordada, né? E elas duas são elas tinham acabado de deitar. A que estava comigo sentou na cama, eu também já gritei sentada na cama já. E a minha irmã disse: Galego, o que está acontecendo? Por que tu está tão perturbado? O que está acontecendo? Fala pra gente. E eu fiquei naquele silêncio, né? Tentando conversar com Deus, tentando ganhar tempo, né? Tentando. Eu conversava com Deus no meu íntimo e dizia: Senhor, amanhã eu vou para a igreja dos crentes e eu aceito Jesus como Salvador. Mas aquela voz gritava dentro de mim: Não, você precisa confessar hoje. Você precisa confessar para a minha serva que você está me aceitando, ou então você amanhece morta. Faltava alguns minutos, ou menos de 1 hora, faltava para a meia-noite. E vocês sabem que o dia inicia-se à meia-noite. Então eu tinha alguns minutos para decidir entre a vida e a morte, entre continuar viva, servindo a Deus, ou ser provavelmente uma defunta naquela noite. Porque aquela cabeça, aquela dor de cabeça que eu estava sentindo, ela iria me matar. Era daquela dor de cabeça que eu iria morrer. Então, o que eu fiz? Eu falei baixo, né? Falei baixinho. Minha outra irmã já estava... Sônia desceu da cama. Vanille veio pro quarto onde a gente estava, minha irmã mais velha. E elas ficaram tentando me convencer a contar o que estava acontecendo. Eu disse, eu quero aceitar Jesus. Eu falei baixinho, né? Aí a minha irmã disse, o que, Galega? Eu não ouvi. Aí eu repeti um pouquinho mais alto. Ela disse, você quer aceitar Jesus? É isso mesmo, quer ser crente? Eu disse, eu quero. Eu preciso ser crente. Aí quando eu falei isso, elas começaram a chorar, né? Ficaram muito felizes, né? Porque todo crente ele tem felicidade, né? Ele se alegra na convenção de outro, principalmente de um irmão, né? Irmão de sangue mesmo, né? Aí ela disse, então desce daí pra gente fazer uma oração. Eu estava sentada na cama, eu desci, dobrei meus joelhos na minha cama e elas oraram por mim, colocaram a minha vida. Na hora que eu falei, naquele momento que eu falei que eu precisava aceitar Jesus, aquela dor de cabeça sumiu na hora. Foi, sabe, posso usar essa palavra para você entender melhor, um passe de mágica, um piscar de olho. Aquela dor de cabeça sumiu. Me largou na hora. Aquela dor sumiu, porque Deus sabia
que quando eu falo algo, eu coloco em prática, né? Eu sou muito verdadeira naquilo que eu falo, naquilo que eu me comprometo. Naquele dia eu aceitei Cristo como meu Salvador. O Senhor me livrou da morte e já faz mais de 20 anos. Eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, dando esse testemunho. 15 minutos já vai desse vídeo. Então, no decorrer dos sábados que eu for tendo tempo, durante a semana eu vou gravando um vídeo, tá um pouco corrido para mim, mas sempre que eu puder eu vou estar gravando vídeo e a gente vai falando mais de Jesus, da bondade dele, do amor dele para conosco. E eu quero agradecer a você que assistiu os vídeos. Quem não assistiu, se quiser assistir desde o início, foram 6 vídeos até então do meu testemunho, concluiu-se aqui, quando o Senhor me chamou. E o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó te alcance também, amém? Eu nem vou orar porque está muito grande. Que Deus cuide de sua vida, da sua família, em nome de Jesus, amém?